Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre metaplasmos. Nós já vimos num primeiro vídeo que os metaplasmos são as transformações fonéticas que uma determinada língua sofre durante a sua evolução, tá? Nós vimos no vídeo anterior os metaplasmos por subtração e os metaplasmos por acréscimo. Agora nós vamos estudar os metaplasmos por transposição, tá? O que são metaplasmos por transposição? São aqueles que, como o próprio nome diz, consistem no deslocamento de um fonema ou de um acento tônico da palavra, tá? Vamos começar por um bem curioso chamado metátese. Metátese vem do grego metátesis, que quer dizer troca de posição. Consiste em que é quando nós trocamos um fonema de posição na palavra, ou na mesma sílaba, ou entre sílabas. Vamos ver um caso? Por exemplo, a palavra sempre, em latim, no português arcaico, era semper. O que aconteceu? Simplesmente o E e o Re inverteram de posição e ficou sempre. Essa troca, E-R-R-E, houve uma troca, um deslocamento apenas de posição. É uma metátese, tá? Vejam a preposição entre. Em latim era inter. Houve uma etapa posterior em que passou a ser entre, até chegar ao entre. O que aconteceu da primeira para a segunda etapa? Os fonemas E e Re se inverteram e numa segunda etapa tivemos o Re e o E, inter, entre. Vejam como era a raiva, era rávia, rávia virou raiva. Houve aqui uma inversão. O A estava numa sílaba, o I estava na outra. O I simplesmente ele inverteu e ele se aproximou do A. Houve aqui uma metátese, nós não tivemos perda de fonemas, apenas um deslocamento, uma transposição, né? Preguiça vem de pigrícia, no português arcaico pegriça, pegriça, que virou preguiça. Veja, pegriça, aquele ire simplesmente deslocou-se. Ele estava na segunda sílaba, foi para a primeira, tá? Houve aqui uma metátese. Em latim, primeiro era primário, virou primairo, até chegar ao primeiro. Veja que na primeira etapa, primário, nós tínhamos o A na segunda sílaba e o I na terceira. Simplesmente houve uma inversão. Aquele I da terceira sílaba veio para a segunda. Então, primário, primeiro, até chegar ao primeiro. Então, aqui nós não tivemos, na verdade, uma perda nem acréscimo, apenas um deslocamento, tá? E alguém vai perguntar, ocorrem metáteses na língua portuguesa atual? Sim, na língua portuguesa vulgar ou na língua regionalista. Vamos ver? Por exemplo, né? Nós sabemos que o homem da zona rural, preciso, ele vai falar preciso. Eu preciso de ajuda. Pretende, pertende. Entreter, enterter. Agora, na língua coloquial, até de bons falantes, pessoas de boa formação, cadarço acaba se transformando em cardaço, iogurte, iogurte, lagarto acaba virando largato, lagartixa, largatixa, bicarbonato, bicarbonato. Então essa troca, quando alguém em vez de falar iogurte diz iogurte, ele não tirou nenhum fonema, ele apenas deslocou, houve uma transposição de fonemas. Dá-se a isso o nome de metátese, metátese, tá? Sístole. A palavra sístole, inclusive sístole e diástole, né, são palavras usadas até para se referirem
aos batimentos cardíacos, né? Sístole, diástole. Né? Quando o coração contrai, sístole. Quando ele dilata, diástole. Né? Ele contrai, dilata, sístole, diástole. Em grego, sistolé, contração, é a transposição do acento tônico. Entendamos aqui acento tônico como a sílaba tônica para a sílaba anterior. Exemplo, tá? No português arcaico, o que hoje é benção, já foi benção. Vejam que na palavra benção, a sílaba tônica era o são, benção. A sílaba tônica recuou, ela foi para a sílaba anterior. Benção, era uma palavra oxítona, virou benção, palavra paroxítona. Tivemos aqui uma sístole. A palavra pântano, no português arcaico, era pantano, 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 virou pântano, pantano, pântano, pantano, pântano. A sílaba tônica apenas recuou do tam para o pan. Era uma palavra paroxítona, se transformou em proparoxítona. Houve um recuo da sílaba tônica. Tivemos aqui uma sístole. Ídolo era idolo, idolo virou ídolo, idolo, a sílaba tônica era o dó, idolo, recuou, ídolo. Então, na verdade, aqui nós tivemos apenas um recuo da sílaba tônica da palavra. A isso se dá o nome de sístole. Ocorrem sístoles na língua portuguesa atual? Sem dúvida, tá? Sem dúvida. E pessoas de boa, alta escolaridade. Então, por exemplo, que nome que nós damos ao visto que alguém coloca num documento, tá? É rubrica, rubrica. Muita gente fala rúbrica. Eu vou colocar minha rúbrica. Não, é rubrica. Quando alguém fala rúbrica, está apenas recuando a sílaba tônica, o acento tônico. A palavra é paroxítona e ele a está usando como se fosse proparoxítona. Quem nasce na Península Ibérica é ibero. Havia uma faculdade, né? Faculdade Ibero-Americana, Ibero-Americana. Era famosa pelos cursos de línguas. Né? Ibero, dava aulas de português, espanhol, inglês, ibero-americano. Muita gente fala íbero, íbero, não é íbero, é ibero, tá? É aquele que ama a humanidade, tá? Aquele que gosta de trabalhar em prol da sociedade, é um filantropo, aquele que se dedica a causas beneficentes, é um filantropo, não é filântropo, filântropo, é filantropo, filantropo, é uma palavra paroxítona e não proparoxítona, tá? Então é muito comum nós fazermos isso. Tá? Querem ver uma outra? Eu acho que talvez a campeã, eu ouço direto isso na TV, ele bateu o recorde mundial. Não é recorde, é recorde. Recorde. A pronúncia determinada pela gramática é recorde, recorde, e não recorde. Quando alguém fala recorde, simplesmente recuou a sílaba tônica, de cor para ré. Tá? Nós tivemos aí um caso de sístole. Agora, diástole. Diástole é o contrário. Tá? É quando... Diástole quer dizer dilatação, expansão, vem do grego diastolé. É quando o acento tônico é jogado para a sílaba posterior. Tá? Veja que curioso, né? A palavra gemido em latim era gêmito. Gêmito virou gemito. Gêmito, gemito, era proparoxítona, virou gemito, paroxítona. Limite era limite, virou limite. Oceano era oceano, virou oceano. Não houve queda aqui de fonema algum, não houve acréscimo de fonema algum. Apenas a sílaba tônica foi deslocada para frente. É uma diástole. Então, sístole, quando o acento tônico quer dizer a sílaba tônica recua, vai para trás. Diástole, quando ela avança, vai para frente.
Na língua portuguesa moderna, há casos de diástoles? Sim. Né? Por exemplo, o verbo optar, a pronúncia correta é eu opto, opto. Muita gente fala eu opito, não é eu opito, eu opto. É uma palavra, nós pegamos a sílaba tônica, né, do op e colocamos um i aí, vira opito. Tá? Por exemplo, os entremeios, quando algo acontece entre um intervalo e outro, eu digo assim, nesse ínterim, a maioria fala nesse interim, não é interim, é ínterim. A palavra gratuito, poucos pronunciam essa palavra corretamente. Olha, entrada gratuita. A maioria fala gratuita. Eu designo você como meu procurador. Eu designo e não designo. Nós fazemos isso direto, tá? Nós estamos aqui está ocorrendo aqui uma diástole. Nós estamos fazendo que a palavra tenha a sílaba tônica jogada para frente, tá? Agora, nós vamos para o último grupo, que são os metaplasmos por permuta. Então, nós temos, no vídeo número 1, nós estudamos os metaplasmos por supressão, quando os fonemas caem na evolução da palavra. Os metaplasmos por acréscimo, quando de uma etapa para outra acrescentam-se fonemas. Nós vimos os metaplasmos por transposição, quando não cai e nem acresce, quando apenas uma transposição, uma mudança de ordem. Agora, permuta, um fonema é trocado por outro. Vamos entender isso? Vocalização. Tá? O nome é fácil entender. O que é uma vocalização? Quando um fonema consonantal se transforma num fonema vocálico, quando uma consoante vira vogal. Exemplos. Olha que curioso. Feito em latim era facto. Facto virou faito, virou feito. Facto virou faito. Aquele que, facto, virou i. Nós temos aqui uma vocalização, uma consoante virou vogal. Regno virou reino, regno virou reino, regno. O G virou I. Nocte virou noite, nocte virou noite. O Q virou I, né? A letra é C, mas o som é de Q. Octo virou 8, octo virou 8. O Q virando I. Nós temos aqui uma vocalização, tá? Agora, o contrário ocorre. A vogal pode se transformar em consoante, sim, tá? Aí nós vamos ter uma consonantização. Vejam só que curioso, tá? E aqui vem uma curiosidade da língua portuguesa. No latim, a letra J não existia. Palavras que hoje são escritas com J, como Jesus, por exemplo, em latim eram escritas com I, Jesus. Olha como era Jerônimo, era hierônimo. Aquele H não tem som nenhum, né? É uma mera letra. Hierônimo. O I virou G, Jerônimo. Virou G, quando eu digo G, é som G. Letra J, som G, fonema G. Jesus. Vejam que curioso, o V também não existia no latim, uma letra para indicar V. Então, vagare, que era o atual verbo vagar, vem do latim vagare. O agare virou vagare, que virou vagar. Vita era o ita virou vita, o U vira V. Então, o I vai virar G, representado pela letra J, e o U vai se transformar em V. Né?
Não havia no alfabeto latino a letra J. Para representar o J usava-se o I. Então, por exemplo, Júlia, Iúlia, Jerônimo, Hierônimo, jejum era ieuno, ieuno, virou jejum, o I virando J. Tá? Vejam as inscrições sobre a cruz de Cristo, né? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno Rex é rei, Iudeorum, dos judeus, tá? Então, por isso que nós vemos a inscrição aí nos crucifixos, INRI, I-N-R-I. Isso aí é uma sigla, né? Uma abreviação INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus, mas não é J, a letra J não existia no latim, tá? Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou colocar sobre a cruz esses dizeres: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele mandou colocar em latim, em grego, em hebraico, em aramaico. Tá aqui, ó. INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Alguém deve estar olhando, eu estou vendo ali um V em Jesus. É que a letra U era assim, ela era pontiaguda. Ela se assemelhava ao nosso V, mas ali é U, Jesus. É porque a maneira de grafar, de escrever o V era assim, ele era pontudo, pontiagudo. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Tá? O que aconteceu? Na época do Renascimento, um estudioso, um filólogo francês chamado Pierre de la Ramée, ele adotava o nome latino Petrus Ramus, Pierre de la Ramée, ele introduziu no alfabeto o J e o V. Então, para diferenciar, né, o I do J, porque os dois se escreviam da mesma maneira, uma palavra quando tinha som de J se escrevia com I, para fazer a diferenciação de I e J, ele criou o J e o V. E vejam que curioso, é por isso que o J tem pingo. O J é uma evolução da letra I. Antigamente o I servia para representar I e J. Então, para diferenciar o I do J, ele puxou um laço, ele chamou aquilo de laço, e pronto, ele havia feito dois sinais distintos, I e J. O J se diferenciava do I. Por isso que o J e o V são chamadas letras ramistas, em homenagem a Petrus Ramus, Pierre de la Ramée, tá? Um filólogo do Renascimento introduziu essas duas letras em nosso alfabeto, tá bom? Sonorização. O que nós entendemos como sonorização? É a troca, a permuta de um fonema surdo por um sonoro. O que são fonemas surdos? São aqueles, né, produzidos quando da sua produção, da sua pronúncia, eles não fazem as cordas vocais vibrarem. E os sonoros fazem as cordas vocais vibrarem, tá? Uma maneira de nós memorizarmos é fácil, tá? O P, o T, o Q e o F. É só vocês gravarem essa expressão, né? Petecas, chefe. Petecas, chefe. Chefe, peteca. Petecas, chefe. O P, o T, o Q, o F e mesmo o X são surdos, tá? Agora, o B, o D, o G e o V são sonoros. Para memorizar, é só pensar em bodega, bodega do vovô. Bodega do vovô, a bodega do vovô. Bodega do vovô é sonoro. Petecas chefe é surdo. Então, há casos em que o P vai se transformar em B, o T vai se transformar em D, o Q vai se transformar em G e o F vai se transformar em V. Tá? Vejam só, olha como era lobo em latim, era lupo. Lupo virou lobo, o P virou B.
Um fonema surdo virou sonoro, sonorização. Agudo era acuto, acuto, agudo, acuto, agudo. O que virou gue. Houve uma sonorização. Vida era vita, né? Tanto é que existe o curriculum vitae, V-I-T-A-E, não é vitae. Curriculum vitae, currículo da vida, vita, o que é vital, essencial para a vida. Vita virou vida. Aqua virou água. O que virou gue. Aqua, água. Proveito era profecto. Profecto virou proveito. O fe virou ve. Amico virou amigo. O que virou gue. Amico, amigo. Tá? Sonorização. O que é uma nasalação? É quando um fonema oral se transforma em nasal. Então, por exemplo, min era mi. Mi virou min. Ou seja, o som i virou in. I oral virou in nasal. Houve uma nasalação. Olha como era a conjunção nem. Era nec, que virou né, nem. Né, nec, né, nem. O é virou em. Ele nasalou. Nasalação. E a desnasalação é exatamente o oposto, tá? É uma coisa curiosa, né? A palavra lua vem do latim luna. Vejam que curioso. Em luna caiu o ne, aquela letra N caiu, o ne. Aquele ne, ele adquiriu a forma de tio em cima do u. Então era luna, cai o N vai para cima do u. Veja que o tio é um Nzinho. Já falamos isso em aulas anteriores. O tio é um N que se coloca em cima do U. E ficou luna, 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 até chegar a lua. Então, primeiro houve a nasalação, luna, luna, e depois desnasalou, lua. Corona, uma palavra que está bem moda, né? Com coronavírus. Coroa era corona. Aquele ne caiu, foi para cima do o. Corona, 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 e depois desnasalazou, né? Coroa. Pronunciar esse som nasal é difícil para uma linguagem dinâmica. Então o povo acaba desnasalando. Corona, coroa. Olha como era pessoa, era persona em latim, persona. O N caiu, o ne caiu, ficou persona, até chegar a pessoa. Houve uma desnasalação, certo? Bom, encerramos aqui, tá? Num vídeo posterior, vamos ter um terceiro vídeo, nós vamos estudar os metaplasmos, vamos misturar todos os casos por meio de exercícios, tá? Mas isso numa próxima etapa, ok? Obrigado, até mais.